Na última quinta-feira estreou Pinguim, a primeira série derivada do universo do Batman criado por Matt Reeves. E antes de qualquer coisa, eu já digo pra você. Se você é daqueles que curte filme, série, qualquer coisa de máfia e quer entender como ela funciona de dentro pra fora, ou se até mesmo você é um dos malucos que não gostou do filme The Batman, eu tenho certeza que você vai gostar dessa série. Quer descobrir por quê? Eu te explico depois da vinheta. Olá, Batmaníacos e Decenautas, tudo bem? Eu sou o Cauê Cassorla e esse vídeo aqui é pra gente conversar sobre After Hours, primeiro episódio aí da série do Pinguim, protagonizada pelo Colin Farrell, que vai mostrar a ascensão do Pinguim dentro do mundo do crime de Gotham. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu posto por aqui. Se você quiser mais notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, só procurar a gente nas redes sociais, sempre com @homemorcego, e já compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, eu nem preciso dizer que esse vídeo aqui tá recheado de spoilers do primeiro episódio de Pinguim. Então, se você quiser ficar aqui, fique por sua conta e risco. Assim como já tinha sido anunciado pelo Matt Reeves, o diretor do filme The Batman e também produtor dessa série, os acontecimentos aqui de Pinguim começam uma semana depois do que foi mostrado lá no filme The Batman. Então ele mostra exatamente as consequências daquela inundação causada pelo Charada. E o que eu gostei bastante é que ele começa já naquele estilo notícia de telejornal, igualzinho aí, quer dizer, vou dizer igualzinho, mas pelo menos pra mim soou como uma referência direta de Cavaleiro das Trevas, não o filme, a graphic novel, que ali pelo menos pra fazer aquela introdução de como que tá a história até então, eles mostram esse negócio meio que em formato de telejornal, então pra mim foi uma referência bem bacana. E aí as principais consequências dessa inundação toda são: as áreas ricas da cidade foram mantidas praticamente intactas, enquanto as áreas mais pobres foram afetadas ao extremo, a onda de crimes aumentando muito na cidade, principalmente por uma guerra de gangues e a escassez de drogas no mercado, aqui chamado de gotas por eles, e principalmente a falta de ordem na cidade, ali no pós-inundação, devido à morte do Carmine Falcone, que querendo ou não era o cara que controlava a cidade. Então fica ali meio que um vácuo de poder no submundo do crime, e a chegada do filho dele meio que para assumir os negócios da família, o Alberto, aparentemente não daria aquela paz que a cidade precisaria, justamente por ele ter um histórico aí meio difícil, de abuso de álcool, abuso de drogas. Então isso daí realmente deixa a cidade num estado de caos. Bom, essa introdução para mim é ótima, porque assim, eles já deixam muito claro aonde essa história vai começar. Então, mesmo que alguém não tenha assistido The Batman, ela vai saber ali, basicamente, ali, o que ela precisa saber antes de acompanhar aqui. E acho que eles têm que fazer isso mesmo, porque não é todo mundo que assistiu The Batman que vai querer ver essa série, Ou às vezes até alguma pessoa que vai começar vendo Pinguim e depois vai ver o filme. Então isso para mim foi uma decisão muito acertada. O problema é que algumas pessoas se apegaram no fato de que o Matt Reeves já avisou que o Robert Pattinson não estará nessa série, nem como Batman e nem como Bruce Wayne. Então algumas pessoas se apegaram nisso, meio que falando assim, mas por que ele não vai estar, tal, principalmente depois que o Reeves falou que nesse momento da história o Pinguim não é relevante para o Batman. E deixa eu falar uma coisa aqui. Ele realmente não é. E por que eu falo isso? Porque é muito importante você saber que nessa interpretação do Pinguim, ele é um peixe pequeno, ele era um soldado dentro da família Falcone e ele está buscando seu espaço dentro do mundo da máfia, do mundo do crime da cidade. Então essa série aqui ela vai servir exatamente para isso. Ela vai mostrar como que ele saiu desse cara que estava ali na base da pirâmide e chegar até o topo para se tornar aquele famoso personagem que a gente conhece dos quadrinhos, dos filmes e tudo mais. Então é exatamente nesse caos que a cidade está que ele vai ver essa oportunidade de crescer e se tornar alguém realmente relevante para o Batman. E assim, é impressionante você ver o que o Colin Farrell faz nessa série, mesmo com toda aquela maquiagem na cara que ele tá irreconhecível, daquele jeito. E sim, dá pra ver assim nos momentos que ele quer demonstrar poder, nos momentos que ele quer meio se fazer de bobo para passar desapercebido entre as pessoas, e principalmente pra mim, nos momentos de fraqueza do personagem.
E é justamente nessas cenas de fraqueza que, pra mim, ele brilha no episódio, né? Naquela cena onde ele tá com a mãe, né, ele conversando ali com a mãe, porque por mais que ele seja o cara que ele é, um cara violento, tudo envolvido em várias coisas, ele conversa com a mãe como se precisasse da aprovação dela o tempo inteiro. Naquela cena do quarto do apartamento dele, que inclusive, do lado de fora, quando ele chega, tem uma referência ótima ali também, pra quem conhece um pouco da história do personagem, né? Que ele chega ali na frente de uma joalheria, que a joalheria se chama Burgess. Pra quem não sabe, Burgess Meredith é o nome do primeiro ator a interpretar o personagem live action, lá na série dos anos 60. Então, ficou um easter eggzinho ali, eu acho que mais pra quem realmente tem conhecimento dessa história. Mas eu achei muito bacana na hora que ele tá lá no quarto sozinho, né? Que a gente realmente vê pela primeira vez o porquê dele andar daquele jeito que ele anda, né? Que ele tem aquela má formação no pé. Então ele vai, ele abaixa, ele dá uma massageada no pé. Quando volta, ele tá com a cara assim, sabe, acho que ali naquele quarto com ele sozinho, ele realmente pode demonstrar fraqueza sem ter ninguém julgando ele, que muito provavelmente foi o que aconteceu a vida inteira do cara. Mas pra mim, a melhor atuação dele ficou naquela cena ali que acho que definiu o que o personagem é e pra onde ele quer ir, que é no diálogo dele com o Alberto Falcone. A expressão dele, quando ele começa ali a contar a história lá do tal do Rex Calabrese, né, que é o gangster local ali do bairro onde ele morava, né, dá pra ver nos olhos dele que ele realmente admira o cara, é uma expressão assim de amor, sabe, de admiração mesmo, né, de uma pessoa que não ajudou somente ele, mas que ajudou todo mundo do bairro onde ele morava. E aí, quando o Alberto Falcone começa a fazer um pouco o caso da história, falando que a história é patética, que não sei o quê, falando, isso que você quer mesmo, né? Você quer ser esse gangsterzinho de bairro, peixe pequeno, que né, não é nada no mundo do crime aqui, é impressionante como que a expressão dele vai se transformando conforme o Alberto Falcone vai falando. A expressão no rosto dele vai mudando do amor e admiração que ele tinha pro cara, pra surpresa de se ver ali meio que dá pra ver que ele tá abrindo o coração, de verdade, né? Ele tá falando do fundo do coração dele, tudo que ele sentia por aquele cara. E aí vai da surpresa pra raiva, né? Dele ver o Alberto Falcone ali, que puta, o cara nasceu em berço de ouro, que nunca passou por nenhuma dificuldade, que o cara passou, fazendo um pouco o caso da história dele. E aí vai da raiva pro ódio, que é a hora que ele sapeca o Alberto Falcone várias vezes, que eu realmente tomei um susto. Eu não esperava que isso fosse acontecer, principalmente ali, sei lá, com 6, 7 minutos de episódio. Depois pula do ódio pra felicidade, que ele realmente ficou satisfeito de ter acabado com aquele Mauricinho que tá ali tirando o sarro dele, que tá fazendo pouco caso da história dele. E aí depois pula da felicidade pro arrependimento, de pensar, putz, olha o tamanho da cagada que eu acabei de fazer. E tudo isso só no olhar, né? De novo, ele tá com aquela maquiagem carregadaça, então só do cara conseguir transmitir isso pra mim, show do Colin Farrell. Já os demais integrantes da história também passam muito bem durante o episódio. A chegada do Victor Aguilar, ali numa clara referência ao segundo Robin dos quadrinhos, né? Acho que já deixa bem claro ali, pra quem entende, pra quem tem esse tipo de referência, quem vai ser o Victor e quem vai ser o Oz nessa história, né? Mostrando ali que basicamente o Victor vai ser o Robin do Pinguim nessa história. Então, pra quem não sabe, foi exatamente assim, né, que o Batman conheceu o Jason Todd, que viria a se tornar o segundo Robin. Ele tava ali roubando a calota, roubando a roda do Batmóvel, e aí nisso Bruce, né, acaba recrutando o Jason Todd pra ser o Robin dele. Então, falei, pra quem conhece essa referência aí, ficou muito claro pra onde eles queriam levar essa parte da história. A dinâmica dos dois é muito boa, acho que justamente pelo Oz ver no Victor o moleque que ele foi lá atrás, né? Um cara que eles cresceram no mesmo bairro, né? E ele vê ali que é um rapaz que realmente ele só precisa de uma oportunidade. E ao mesmo tempo, acho que ele também se enxergou no lugar do tal do Rex Calabrese, né? Que é o cara que ele tinha contado a história antes, de poder inspirar outras pessoas. Eu achei excelente o discurso dele pro Vic, né, falando assim, olha os Falcones, olha tudo que eles têm, os caras nem sabem tudo que eles têm, porque eles sempre tiveram tudo, então pra eles não importa, né, meio que assim, e quando ele complementa, né, fala, o mundo não é feito pra pessoas igual nós dois, né, então por isso que a gente tem que decidir o que a gente quer e correr atrás pra pegar o que é nosso. Então eu acho que, por mais assim, né, a gente tá vendo a história de um vilão, né, e tá convencendo outro, ele tá corrompendo um moleque pra ser bandido, entrar pro mundo da bandidagem junto com ele. Mas você levando todo o contexto, tanto do Oz quanto do Vic, e vendo tudo que se passa entre os dois,
eu acho que esse discurso convence bastante. E a relação entre os dois acho que só tem a crescer, né? Só tem a ficar mais, deixar eles dois mais unidos, né? Acho que, sei lá, nem que seja para fazer um plano entre eles, né? Fazer um plano dar certo, ou então de companheirismo, porque os caras são muito isolados, né? Falei, tudo tem esse vínculo, tem todo esse lance deles serem vindo no mesmo lugar. Então, acho que sim, essa relação dos dois aí vai ser uma parada muito legal de ver. E agora, o que dizer de Sofia Falcone? Assim, o que mais me chamou a atenção nessa atriz, né, na Christine Milioti, são os olhos dela. Ela tem uns olhões, assim, sabe? Um olhão expressivo, né? Que ela dá pra ver, parece que ela tá lendo exatamente o que tá se passando. Ela sabe exatamente quando você tá falando a verdade e quando você tá mentindo pra ela. Então, cara, isso realmente me ganhou muito. E sem contar que ela rouba todas as cenas em que ela participa. Bom, na história ela é recém-saída do Asilo Arkham, né? Tem uma referência ali a alguns quadrinhos também. Quem leu Vitória Sombria, né? Que é a continuação do Novo Dia das Bruxas, sabe, ele conhece, tá? Mas assim, isso é pra quem leu o quadrinho, né? Aqui na série não tem muita explicação, né? Só mostra que ela tava dentro do Asilo Arkham e que ela tinha um apelido, né? Que era o Carrasco, né? De novo, isso daí é referência lá à Vitória Sombria, mas aqui o importante é saber que ela tem esse histórico, né? Então ela sai do Asilo Arkham ali, acho que meio que na expectativa de meio que ser ser uma conselheira ou ajudar o irmão nessa nova empreitada dos dois, né, de liderar a família Falcone, mas aí com a morte do Alberto, ela se vê no papel de ter que liderar a família. Olha, difícil classificar ela como uma vilã, porque a série tá contando a história de um vilão, né? Tá contando a ascensão de um vilão, de um personagem que vai ser um dos maiores, né, dos mais clássicos vilões do Batman. Né? Mas acho que sim, ela tem tudo, né? Tem tudo que precisa para ser sim essa vilã da série, né? Justamente por causa do histórico, né? Que eu falei, tem histórico de morte, histórico de loucura, né? E acho que principalmente a frieza, né? Na hora que ela tem aquela cena ali que ela tá torturando o Ozzy, aparece aquele outro moleque que ela pega na rua, e tal. Então, sim, ela tem um potencial de ser uma vilã excelente. E a disputa entre esses dois aí pelo poder da máfia de Gotham vai ser uma coisa muito boa de acompanhar. Mas voltando a falar do Pinguim, é impressionante assim você ver, sei lá, as nuances assim entre o personagem, né? Um cara que assim, ele demonstra fraqueza no sentido de precisar de autoafirmação o tempo inteiro, né? Como por exemplo, ter um carro roxo, ou usar terno roxo, né? Acho que no intuito de criar uma identidade reconhecível para todo mundo, ou associar a cor com ele, né? Para as pessoas fazer isso. E ao mesmo tempo ser um cara super inteligente, né? No sentido de aproveitar as oportunidades que aparecem na frente dele. Seja se aproveitando da ideia de um negócio de drogas que vai revolucionar o mercado dentro da cidade. Aliás, eles deram muito foco nesse negócio aí das drogas, né? Mas não disseram o que é. Então, provavelmente, isso daí vai ter uma importância muito grande na história. Ou então, dele usar ali a rivalidade entre as duas principais famílias de Gotham, né? Os Falcone e os Maroni, né? Na hora que ele pega ali o anel que tava com os Falcones há algum tempo e entrega pro cara no intuito de meio de se livrar da acusação de assassinato e ver ali, colocar as duas famílias meio que em pé de guerra uma contra a outra. Foi lá no início do episódio, quando eles estavam falando ali do sorvete, do bairro deles, estavam num diálogo que parecia ser meio, né, sem noção, sem nada a ver, que não tinha nada a ver com a história do episódio, o Pinguim citou que o melhor sabor de sorvete era o sabor misturado, né? Ele misturava duas coisas ali para fazer uma coisa nova. E acho que isso daí é exatamente o que ele fez nesse episódio inteiro. Ele pegou a família Falcone, a família Maroni e misturou os dois, que agora, dependendo do que acontecer, ele pode acabar com os dois ao mesmo tempo. Bom, para mim é um episódio de estreia excelente e que deixou no ar aí que vai ser muito bacana de acompanhar, né? Esse primeiro episódio foi exibido na quinta-feira. Os próximos episódios serão exibidos todo domingo às 10 da noite, tanto na HBO quanto na Max. Mas e aí, você gostou do episódio? Qual foi a sua experiência? Então deixa nos comentários aqui embaixo. Só lembrando que se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gostou, compartilha aí com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, então é isso. Até o próximo bate-vídeo, nesse mesmo bate-canal. E olha, surpreendeu. Eu tava esperando, tava a expectativa alta, né? Porque eu gosto muito do tema, gosto muito do universo do Matt Reeves, mas superou muito as minhas expectativas. Eu espero que continue assim.
Beleza? Então é isso aí. Tchau.